Olá, todo mundo. Eu sou Giovanni do Monte. Vocês estão de volta ao Convite do Narrador. E eu vou falar um pouquinho baixinho para não atrapalhar o ritmo da minha casa. Gente, o vídeo de hoje é sobre uma pergunta que me foi feita pelo Titi Jefferson do canal Solosfera RPG. Deixa eu explicar o contexto todo. Nós estávamos conversando sobre várias coisas legais que a gente acha em vários RPGs diferentes. E aí ele veio com uma pergunta bastante capciosa. Ele disse assim: Giovanni, tu joga há mais de 20 anos e, como tu mesmo disse, tu joga mais de 20 RPGs, 24, 25. E aí, qual é o melhor sistema de combate? E eu disse imediatamente, tu tá querendo me comprometer, né? E disse, bom, o mínimo pra eu te responder isso aí, eu vou precisar fazer um vídeo. Então tá aí, esse é o vídeo. Vocês agora já sabem a pergunta. Para responder isso, eu tive que fazer um estudo. Todos esses RPGs que estão ali atrás, ó, eu andei folheando eles de novo. E eu consegui descobrir certos padrões nos RPGs que eu conheço, que eu já joguei, que eu tenho, que eu meio que separei como se fossem as engrenagens dos sistemas de regras voltados, no caso, as engrenagens voltadas pro combate. Desde o primeiro RPG que eu joguei até os mais recentes. E eu vou dar primeiro a resposta longa, que é explicar essas engrenagens. Bom, as engrenagens que eu localizei, eu deixei aqui anotado tudo num caderninho, tá, gente? Eu não digitei nada, que é pra coisa ficar meio aleatória mesmo. Os sistemas de combate, vamos chamar de sistemas de combate, tá? Que seriam as regras específicas do combate para cada sistema de regras. Eles podem ser uma enorme parte do sistema de regras e terem um holofote todo só para eles, como é o caso principalmente do Dungeons and Dragons, mas de vários outros, incluindo alguns que estão aqui na telinha. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. É tudo invertido, é brabo. Aqui, ó. Dungeons and Dragons, Aventuras na Era Iboriana, outro jogo que tem o combate bastante detalhado é esse aqui, o Altaris. E se eu mexer a câmera aqui, onde ela fica na tela, aqui embaixo estaria o Street Fighter RPG, né, que são jogos que têm uma boa dedicação ao combate. Só que jogos como Dungeons and Dragons e o Street Fighter RPG dedicam enormes quantidades de páginas ao combate. Então dá para dizer que são pilares desses jogos. Já jogos como o Aventuras na Era Iboriana e o Altares, eles têm o combate como algo interessantíssimo, essencial até, mas não como pilar. Tanto que as páginas, a quantidade de páginas dedicada para isso é bem pequena. Não chegam a ser capítulos, são tópicos. Então, existem essas nuances aí, né? E existem jogos onde o combate sequer é tratado como algo diferente. Existem regras para ele, sim, mas essas regras são iguais a várias outras regras. Principalmente os jogos mais narrativistas. Eles não dedicam capítulos ao combate, como é o caso do Dungeon World. Ele tem regras de combate que são apenas movimentos específicos, mas você não acha um capítulo sobre combate. A conversa segue do mesmo jeito, o fluxo de jogo, o ciclo do jogo, ele segue igual, como se não tivesse acontecendo nada de diferente. E essa foi uma das grandes descobertas que eu fiz quando conheci o Dungeon World, que foi uma das coisas que mais me chocou. E existem jogos ainda mais puros narrativa, e aí eu vou praticamente parecer um super fã,
porque os exemplos que eu tenho são todos são jogos do César Capacchi, que são o Intrépidos e o Push. Você não tem regras de combate, você tem as regras. Se acontecer um combate, você usa as mesmas regras. Ponto. É simples assim. Bom, mas eu ainda não cheguei nas engrenagens. Eu estou simplesmente mostrando que existem escalas, tá? E aí, para responder qual é o sistema que você acha melhor, a grande complicação é: depende. Depende da época em que eu estou, ou da época que eu estive quando eu joguei aquele jogo, se eu não estou jogando mais. Há não mais que 2 anos atrás, eu considerava que o único RPG realmente que valia a pena jogar com o intuito de ter combate era o Dungeons and Dragons. Mais anos atrás ainda, lá pelo final dos anos 90, início dos anos 2000, eu tinha uma pastinha cheia de NPCs e regras alternativas e complementos, enfim, sobre Street Fighter RPG, e considerava com toda certeza que o Street Fighter RPG era o melhor sistema que existia para um monte de coisa. Para mim, tudo tinha que ser feito ali, como eu pensei também depois sobre outros sistemas que eu fui conhecendo. E isso aconteceu agora há pouco. Vocês viram com Aventuras na Ereboriana. Eu considerei um sistema fantástico durante mais de um ano aí jogando e ainda não terminei a minha campanha de Irmandade na Naja, pretendo terminá-la. Continuo jogando Aventuras na Ereboriana com um grupo onde nós estávamos jogando de modo cooperativo e agora eu tô sendo mestre de novo, porque eu cheguei à conclusão que para partidas movidas a texto online é mais interessante ter mestre. Mas isso é assunto para outro tópico. Algum dia eu faço um vídeo sobre isso. E, bom, então já tá explicado, né? A hype, o momento da vida, até particular, psicológico, emocional, o tempo disponível, quantos dias, horas e, enfim, a janela de oportunidade que você tem para jogar pode fazer muita diferença sobre que sistema vai estar sendo o seu favorito naquele momento, e isso vai dizer também respeito, obviamente, com relação ao combate. Mas eu tô me estendendo bastante, né? Porque eu disse, a resposta longa vem primeiro. Vamos às engrenagens. Os padrões que eu percebi em sistemas como GURPS, Arcanum, ou Daemon no caso, né? 3DT, Altares, o Storyteller Mundo das Trevas, eu não falo sobre a quinta edição porque eu não conheço, tá? Eu já tive acesso à leitura do Vampiro Quinta Edição, mas eu não empolguei assim de imediato porque eu achei conteúdo pesado para o meu momento emocional. Eu não queria ler terror psicológico nesse momento. Eu não tenho capacidade mental de absorver isso agora. Eu quero jogos de aventura. Quero jogos de dinâmica diferente. Mesmo um terror como Herança de Cthulhu não é o mesmo tipo de terror que o Vampiro Máscara Quinta Edição. Então eu consigo absorver o terror cósmico sem minha cabeça pesar. Mas o terror do vampiro não. A minha cabeça não queria aquilo ali naquele momento, então eu não li. Então eu vou falar sobre o Mundo das Trevas até a terceira edição. Segunda edição, terceira edição. Que foram jogos que eu joguei bastante na minha juventude. Né? Eu já sou homem de cabelo branco, então dá pra falar em juventude agora como se fosse uma coisa do passado mesmo. Vou falar de Dungeon World, o mundo Monstro da Semana. O que outros jogos ali? Deixa eu olhar pra caixinha ali. Tem o. Bom, Dungeons and Dragons, quinta edição também. Space Dragon. Uh, Deixa eu achar mais. Street Fighter eu já falei. Bom, enfim. As engrenagens do sistema de combate que eu encontrei dizem respeito às fases de cada rodada ou de cada turno. Como é que a coisa anda?
Até a definição de tempo, ela é uma engrenagem para a construção da mecânica de combate. Existem jogos como GURPS, em que cada turno, ou cada rodada, como eu não me lembro como o GURPS chama, eles são de 1 segundo exato. Então, existe a definição de ação, que é a atitude que seu personagem toma naquele momento, no tempo disponível para agir. Que ela é simplesmente a menor coisa possível, porque você tem 1 segundo só. Então você move, ou você ataca, ou você lança uma magia instantânea. Essa definição de tempo estrito, bem curtinho, do GURPS, já vou adiantar para vocês então que esta engrenagem, a definição de tempo é uma engrenagem que pesa bastante para mim. Eu considerei o GURPS apertado demais e, portanto, ele não ganha ponto comigo nesse quesito. Por outro lado, o GURPS consegue emular certos tipos de combate, por exemplo, combates entre mechas, entre robôs gigantes, né, entre unidades de exército pequenas, assim, no estilo skirmish mesmo, de uma maneira especial. E eu acho que aí sim, esse tipo de contagem por segundo faz sentido para quem quer o wargame. Então, né? Um jogo como o Dungeons and Dragons adota 6 segundos por rodada. Já o deixa eu me lembrar agora. O Space Dragon, o tempo da rodada depende das ações que foram utilizadas ao longo daquela rodada. E você até faz um cálculo no final da cada rodada para ver quanto a rodada durou. Eu achei isso muito bem sacado. Uma sacada muito boa. Eu acho, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que no Diamond era 10 segundos por rodada. Bom, essa é uma engrenagem. E existem os sistemas que optam por não definir isso. Como é o caso do Dungeon World. Como é o caso do Monstro da Semana. E aí, para responder então aquela pergunta inicial, qual o melhor sistema de combate? Vamos anotar aqui um pontinho para a engrenagem do tempo não existir. E aí ganha qualquer jogo que não fizer essa definição. E aqui eu tenho vários exemplos. Entre eles o Dungeon World, o Monstro da Semana. Acho que o Altaris também não dá essa definição de tempo. O Storyteller Mundo das Trevas também não faz esse tipo de definição de tempo para rodada. Então, para mim, isso ganha. Porque isso não dá, faz uma coisa que é não cortar a imaginação dos jogadores e permitir mais, né? Então vamos à segunda engrenagem aqui. A iniciativa. Existem sistemas que têm jogadas de iniciativa e existem sistemas que não têm jogada de iniciativa. Para os que têm jogada de iniciativa, algumas são feitas com um cálculo, outras são feitas apenas com um dado, outras são feitas com uma soma de uma característica do personagem mais uma jogada de dados. E às vezes você está querendo conseguir um valor baixo e às vezes você está querendo conseguir um valor alto. Existem várias maneiras diferentes de definir a iniciativa dos personagens. Uma que eu considero muito criativa é o sistema de velocidade do Street Fighter RPG. Porque quando você escolhe uma manobra, você está automaticamente definindo o seu valor de iniciativa, assim como todas as outras características daquilo que você vai agir. Tudo ao mesmo tempo. E você vai estar escondendo a sua ação do seu adversário. Para um sistema fortemente voltado para o competitivo, isso é o ideal.
É você ter o negócio da surpresa, ter aquela coisa da tensão sobre o que seu adversário vai fazer, você não sabe. Esse eu achei bacana. Tem sistemas onde você faz declaração de ação antes de jogar a iniciativa, e tem outros que você declara o que vai fazer somente no momento da sua vez, no turno ou na rodada. Então existem muitas coisas diferentes aí, né? A ordem de turno é essa engrenagem que está associada com a iniciativa. E tirando o fato de que eu acho realmente muito bacana o sistema do Street Fighter RPG com relação à velocidade, iniciativa em geral é chata. É horrível, principalmente quando o sistema pede que você fique rolando todas as rodadas. Você não fica com um valor pro resto do combate. E ao mesmo tempo, mesmo que você tenha o mesmo valor pro resto do combate, como é o caso, por exemplo, do Dungeons and Dragons 4ª e 5ª edição, se você tem muitos personagens agindo na mesma rodada, por exemplo, você tem uns, sei lá, uns 8 inimigos e 4 personagens de jogadores, a rodada vai durar demais e você. E na maioria dos jogos, como é o caso do Dungeons and Dragons, na maioria dos casos, não em todos, porque às vezes não acontece isso, mas você vai agir na sua vez e aí vai esperar todo o resto. Aquele relógio de iniciativa ali vai te deixar usando o celular, lendo o livro, fazendo um desenho na ficha até voltar para sua vez. Quarta edição, com as questões de ações de interrupção, as reações imediatas, as interrupções imediatas, e essa oportunidade de ficar tendo realmente que vigiar as ações dos teus colegas ou dos teus inimigos, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa diferente que peça a sua reação. Isso aí mudou um pouco. Mas não era todo mundo que usava isso, porque nem todo mundo tinha poderes de interrupção. Então, no final das contas, a maioria dos jogos que tem o relógio de iniciativa te deixa paradinho esperando a roletinha voltar para sua vez. E, portanto, um sistema de iniciativa tradicional é chato para mim. Mesmo sendo fãzaço incontestável de Dungeons and Dragons 4ª edição, eu estou dizendo isso, tá? E 5ª edição também. Gosto muito da 5ª edição, mas não é um jogo que, tipo, se eu fosse trazer alguém aqui em casa para jogar, eu não ia jogar a 5ª edição. Não por opção, a menos que fosse a opção do grupo, entendeu? Eu não ia apresentar essa opção. Porque para mim é o segundo D&D, não o primeiro. E atualmente eu tenho outros interesses que nem são o D&D também. Bom, então vencemos essa engrenagem, né? A roletinha de iniciativa. Assim, eu falei que o sistema de velocidade é o meu preferido entre os que existem, definição de iniciativa, mas eu prefiro não ter iniciativa. E qual é os jogos que não tem iniciativa aqui na lista que eu tenho? Aventuras na Ereboriana não tem. Dungeon World não tem. Monstro da Semana não tem. São os que eu consigo lembrar. A iniciativa, no caso do Aventuras na Ereboriana, é sempre dos personagens, né? Como é o caso do Altares também, né? A menos que eles sejam surpreendidos, a iniciativa dos personagens. Começa sempre com eles. E no caso do Dungeon World e o Monstro da Semana, a iniciativa é uma coisa diferente. A iniciativa é de quem agiu primeiro. Simples assim. Eu acho um sistema muito mais intuitivo e simplesmente quando o jogador diz, porque eu lembro das primeiras vezes que eu joguei RPG e das primeiras vezes que eu ensinei RPG. A pessoa quer dizer, tá, eu vou atacar ele então. No Dungeon World, você ataca, você rola os dados ali e faz o ataque. Em jogos como Dungeons and Dragons, ok, rola a iniciativa. Você tem que virar uma chave, deixar de estar na conversa, na narrativa, para entrar no sistema de combate. E mesmo o Street Fighter faz isso, quando você tem que parar tudo para pegar suas cartinhas ou pegar as tabelinhas de manobras. Então, nesse ponto, quem ganha pra mim é o Dungeon World ou o Monstro da Semana.
Próxima engrenagem. Como são feitas as ações? Vamos falar simplesmente do ataque, tá? Que é a ação mais comum em um combate. Existem sistemas onde o ataque é uma rolagem independente. Existem sistemas onde você rola já sabendo qual é a dificuldade a ser atingida com base na defesa do inimigo. Existem sistemas onde você está tentando, no caso, testando uma característica sua que é modificada pela defesa do inimigo. Aí entra, por exemplo, a bandeira do elefante da arara. A bandeira do elefante da arara, você faz um ataque com base numa característica sua. Mas as defesas do inimigo, ativa ou passiva, servem de modificadores no teste de ataque que você está fazendo. E existem jogadas que são resistidas. Por exemplo, Soul Tail segunda edição, que foi a versão do Soul Tail que eu conheci. Depois teve a versão estendida. Você está fazendo o seu ataque, o inimigo está fazendo o seu ataque. Quem tirou o melhor resultado foi quem conseguiu o sucesso. E o dano depende daquilo ali. Isso aí eu achei fenomenal. Me lembrou muito o Aventuras Fantásticas, que também tem essa questão simples, né? Se tá todo mundo tentando se atacar, quem conseguiu o melhor resultado acertou. É barbadíssima isso. Isso aí é muito legal. Então. Quem é que ganha vantagem nisso? Quem é que tá em vantagem nessa questão de ataque? É aquele sistema que simplificar. Para mim. Aquele sistema que simplificar. Fazer uma jogada de ataque que já defina o seu grau de sucesso, para mim, é muito mais legal do que você ter que fazer a jogada de ataque e ainda ter que rolar o dano. E nisso, você tá como os maiores pontuadores aqui, Street Fighter RPG, porque a rolagem de ataque e dano são a mesma rolagem. E o Aventuras na Era Iboriana, porque isso ficou muito simplificado. Você tem um dano fixo, calculado a partir do seu corpo e da modificador da arma, só esperando ali que você acerte e saiba qual é o seu bônus de poder. Então você faz uma única rolagem. Soma com os bônus e causou o dano. Isso aí ficou sensacional realmente no sistema solo 10. Aliás, o que eu tô chamando de Aventuras na Iboriana já desde o início do vídeo, eu tô me referindo, na verdade, a todo o sistema solo 10. É que o Aventuras na Iboriana é o que eu mais joguei até o momento. Embora eu jogue os outros também. Então, sobre a próxima engrenagem, o dano. Como eu mencionei, existem sistemas onde o dano é rolado junto com o ataque. Existem sistemas onde você tem um dano fixo. E existem sistemas onde você rola dadinhos depois que você acertou. Aí, esse é o modo mais clássico, né? Você rolar dadinhos depois que você acertou. Entra o Daimon, o GURPS, o 3DT, embora ele tenha o ataque simples, né? Que já vai o dano direto. O DD aí é o tradicional, né? Como eu disse, eu acho muito legal você ter ataque e dano rolados juntos. E o ataque influenciar fortemente no dano. Storyteller, lá no tempo da terceira edição, já estava fazendo isso, né? Você ganhava mais dados com o seu sucesso sendo mais alto para causar dano. Mas eu acho mais bacana as coisas serem realmente simultâneas, serem transparentes, como dizia um professor meu lá na informática. Não dá muito trabalho, entendeu? Não dê trabalho para os jogadores. Tem um sistema que faça as coisas rapidinho para seguir a narrativa. Então, dano fixo acaba sendo uma coisa legal em alguns casos, né? Eu gosto da maneira como funciona o dano fixo se ele somar com algum bônus depois que você ganha, que sabe o resultado, né? Como é o caso do solo 10.
O dano fixo, simplesmente fixo, como é o caso do Abea e do Altaris, ele me frustra um pouco. Me frustra. No monstro da semana também tem isso, e isso também me frustra, tá? Aí tem gente que vai dizer assim, ah, mas o ataque no D&D, por exemplo, também é influencia o dano, né? Porque se você tira um crítico, você modifica o dano. Não é a mesma coisa, tá, gente? Graus de sucesso mais paulatinos, eu acho muito mais interessantes. Isso também, não, obviamente, não aconteceu no D&D, né? O GURPS tinha isso também. E o caso do Altaris tem uma vantagem com relação ao AB, porque o Altaris ele tem dois danos fixos. Quando você tira crítico, você tem uma modificação do dano. No AB, você precisa decidir causar maior dano, fazer um teste mais difícil antes, né? Não é a mesma coisa. A sensação que você tem ao escolher fazer um teste difícil é uma tensão muito maior e as chances de você errar são maiores. O Altaris você tem muito mais chance de acertar e tem aquela chancezinha ali de dar um crítico e você aumentar o seu dano para um valor fixo diferente. Então, nesse sentido, o Altaris ganha do Abia para mim. Mas, como eu disse, o melhor para mim é ataque e dano serem colados juntos. E aí nós temos Solo 10, Street Fighter RPG e Soul Tail 2 como os únicos exemplos que eu lembro de que fazem isso, tá? E sobre absorção, é uma engrenagem também. A absorção precisar ser rolada, como era no caso do Storyteller, Mundo das Trevas, eu acho uma porcaria, tá? Porque não faz sentido algum no meu entender que o meu vigor não seja sempre 100%. Não vou me estender muito nisso. Eu acho que a absorção vindo da armadura é uma coisa bacana. A armadura, a resistência física, fornecer absorção, como é o caso do Street Fighter, também é bacana. Mas a absorção tem que ser instantânea também, né? Descontar lá do dano e deu. Não incomoda mais. Como era o caso do índice de proteção também do Daimon. Enfim, não vamos estender nessa aqui. Aí tem uma engrenagem que eu achei que foi parte da pergunta do Titi, que era sobre a questão do movimento. Tem alguns sistemas onde você pode agir e mover, ou pode mover junto com a sua ação, ou você faz isso ou você faz aquilo. E aí, qual que seria o caso de ser o melhor? No meu entender, quanto mais liberdade de movimento o turno te der, vai ser mais narrativamente interessante. E nesse sentido, jogos engessados, tipo de poderes, de manobras, impedem muito, né? Narrativamente você fica preso ao que você está fazendo. Não pode improvisar tanto assim, né? Às vezes até os improvisos, se você tenta fazer, porque o seu grupo gosta muito de improvisação, acabam parecendo trapaça. Como eu vou citar um exemplo. Em Street Fighter RPG eu tinha um personagem que gostava muito de defender os seus amigos. Eu não me lembro qual era o nome dele. Eu acho que era Masao Tekiwara. Ele era. Acho que era judô. Não. Não me lembro se era sumô ou judô que ele lutava. E aí nós utilizamos a carta de feito uma vez para me permitir saltar na frente de um ataque que o outro personagem iria tomar e poder bloquear por aquele personagem. Isso é uma trapaça, gente. É completamente trapaça. Não é só utilizar uma carta de feito para pegar a sua manobra e fazer uma versão diferente dela. Porque todo mundo sabe que bloqueio tem movimento zero. E essa coisa é que me deixou encucado, assim, sabe? Porque eu precisei quebrar a regra para poder improvisar.
porque a movimentação ficava restrita a, ao que a manobra permitia. E não estou condenando. Não estou condenando. A cena ficou muito legal. O sistema Street Fighter é muito legal. Eu tenho uma coisa pessoal de ódio pela regra do 1. Mas, no geral, o sistema funciona. Meu problema é que eu sou azarado mesmo. Mas eu senti naquele dia que eu trapacei e eu não gostei disso. Porque o sistema não me permitia dar mais narrativa para uma manobra de bloqueio, né? Que é uma coisa que acontece muito em filmes e desenho animado, principalmente anime. O personagem saltar pra frente do companheiro para proteger. E eu não podia fazer isso. Não tem manobra nenhuma no Street Fighter que faça isso. Mas enfim, que sistemas que são permissivos com a movimentação? O Altares, por exemplo, não tem limite de metros que você se mexe para você poder chegar no seu inimigo e atacar. O Aventuras na Ereboniana diz que se você estiver pertinho dos inimigos, não necessariamente você não vai dar passos para chegar nele, mas você pode atacar numa rodada onde você está pertinho. Eu achei isso bacana também. Ahn, mas em geral, quem ganha nisso aí, a parte de movimentação e permissividade de agir um monte de coisas junto com o teu ataque, para mim é o Dungeon World. Né? E isso teve uma coisa que aconteceu na aventura que eu joguei com o pessoal aqui, que inclusive ficou gravado aqui no canal, que eu não tenho certeza absoluta de como foi a cena, não, a minha memória é uma porcaria. Mas se não estou enganado, o personagem avançou para cima do inimigo e agarrou da espada do inimigo e usou a própria espada do inimigo para bater na cara dele. Se não me engano, foi uma coisa assim. E isso foi simplesmente um movimento de matar e pilhar. E foi, pra mim, isso é o ápice do combate narrativo. É você poder dizer coisas legais, realmente empolgantes, pra que o seu personagem faça, que a mecânica permita que você faça aquela coisa, né? Sem trapacear. Não tem nenhuma trapaça nisso aí. Ele tomou o dano do ter agarrado a espada do inimigo, causou o dano. Foi assim que a gente narrou. Então, foi para mim um dos melhores momentos assim de aventura medieval que eu tive. Foi fazer uma coisa realmente. O cara dos culhões ali, né? Foi o personagem que fez aquilo ali. Então, nesse sentido, o movimento, para mim, livre, eu acho mais legal. E nesse sentido, estão na frente esses sistemas que eu falei. E aí, juntando tudo isso, temos então a definição do que é uma ação. Um sistema como Dungeons and Dragons e GURPS e Street Fighter, a ação é uma coisa muito específica. A sua ação é aquilo ali. Te dá um limite de tempo, um limite de espaço, e é só aquilo ali que você vai fazendo tudo. No máximo você pode falar. É a sua permissão de liberdade, assim, de coisas que o sistema te dá. No caso do Dungeons and Dragons, existe uma economia de ações, né? Existem tipos diferentes de ações, e você tem que ficar contabilizando essas ações e ordenando elas no turno, porque é parte da mecânica de combate. Já existem outros sistemas, como eu citei, é o caso do Dungeon World, onde a definição do que é uma ação, para definir quando o mestre vai passar da sua vez para a vez de outro personagem, ela é muito arbitrária. E para mim, isso é a melhor coisa que tem, porque você vai interpretar um filme na sua cabeça, sabe? Uma história de livro. E, e aí você vai poder realmente improvisar bastante, narrar com bastante detalhes e fazer um monte de coisas até que o mestre realmente diga: Ok, você fez isso, o que você está fazendo? Aponta para outro cara. Nesse sentido, a definição de ação não ser presa no tempo e no espaço, para mim, ganha então o Dungeon World. E aí?
Será que eu consigo fazer a matemática agora para somar todos os pontos e saber qual foi o melhor sistema? Eu acho que eu vou ter que revisar todo o vídeo depois de pronto para ver quem é que ganhou esses pontos, afinal de contas. No final das contas, eu, assim, de cabeça, sei que eu gosto mais de narrativa. Gosto de ritmo de filme, ritmo de anime. Não sendo interrompido pelas mecânicas, eu gosto que quando eu for rolar os dados, o resultado apareça para mim rapidamente. E, e eu acho que gosto atualmente mais de regras simples do que regras complicadas. Não deixei de ser fã de Dungeons and Dragons por causa disso, porque eu sei que Dungeons and Dragons é muito complexo. Mas atualmente não é a minha primeira escolha. Então, eu acho que a partir daí vocês podem deduzir qual seria o meu sistema de combate favorito. E pela resposta longa, ah, eu vou acabar de uma vez esse vídeo, que já tá tarde. Curtam o vídeo, compartilhem. Agora vocês sabem que eu não gosto de jogar iniciativa. Vocês sabem que eu gosto de movimentação livre, definição de ação a mais aberta possível. E ao mesmo tempo eu gosto de. Eu sou uma confusão nessa cabeça. Eu vou ter que ver o vídeo de novo pra chegar à conclusão. Eu não consegui responder. Espero que vocês consigam me dizer que resposta foi que eu disse.